Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um programa Negócios. Você que está nos assistindo desde a semana passada está vendo uma matéria imperdível com o nosso senador Ciro Miranda, que fala da prestação de conta a todos os goianos, de 2 anos de mandato, faz avaliação sobre alguns projetos, avalia o governo, a relação do governo federal e fala também de alguns projetos que é de sua autoria. Senador, boa noite, obrigado por o senhor estar mais uma vez aqui conosco. Nós agora trocamos os nossos conselheiros. Temos a participação do Ivan Marques, presidente da Câmara Brasil-Portugal, doutor, advogado, que sempre nos acompanha, e ele, Cláudio Curado, presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de Goiás e âncora do JM com Kleber Ferreira. Boa noite. Boa noite, senador. Prazer estar aqui para entrevistá-lo. Eu quero até fazer perguntas, inclusive, de temas do programa anterior, que eu assisti e tenho uma pergunta para o senhor sobre ele. Muito bem. Boa noite, Ivan. Boa noite, Debré. Boa noite, senador. Boa noite, telespectador. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Está nos acompanhando. Senador, na semana passada nós fizemos, claro, uma provocação inteligente, mas de nós tentarmos compreender o que acontece nesse país. Eu tive a oportunidade de entrevistar a senadora Lúcia Vani e ela colocou de uma forma, na época, de forma muito simples. Ela presidindo a Comissão de Infraestrutura e eu perguntei para ela por que nesse país nada tem início, meio e fim, né? Nós temos início, meio nós não sabemos, porque para ter meio nós teríamos que ter o fim, então nós só temos início nas obras e só Deus sabe quando ela termina. E ela tinha colocado de forma muito sensata que falta pactuar essas obras, né? Que se a gente começa todo mundo falar, nós vamos iniciar essa obra e chama todos os órgãos de fiscalização para já, desde a elaboração do edital, já fizesse isso em coletividade e os projetos já caminhariam com mais agilidade. E no segundo momento, pactuar isso com o judiciário. O judiciário, ele se tem suspeita de irregularidade de uma obra, ele deveria, sim, investigar, mas deixa a obra concluir, terminar, tá? Identificou que houve fraude, corrupção ou qualquer erro, vai atrás de quem cometeu, vai lá e retira novamente, busca aquele recurso que se perdeu. Por que isso para nós, que é tão simples, lá quando entra naquela casa do poder é tão complexo? Bom, primeiro meu boa noite aos telespectadores, boa noite Ivan, boa noite Cláudio, Debré, obrigado pela oportunidade de em 2 semanas estar aqui no seu programa. Nós estamos aproveitando o tempo que o senhor esteve ausente para a gente... Não, muito obrigado, eu agradeço. Veja, a senadora foi extremamente feliz, eu tenho uma admiração muito grande pela senadora Lúcia Vani, que é uma batalhadora, ela sempre é obstinada naquilo que faz. E eu tenho conversado com ela. Aqui no país o que falta é planejamento. Veja, em nome de se fazer uma obra, se começa essa obra com um pré-projeto. Então, daquele pré-projeto, é evidente que não vai sair coisa boa. A hora que começam a ver as diversidades, então vai ter que ter os seus aditamentos, aquelas coisas. Parece que ele já é feito proposital para que se locuplete em algumas outras partes. Se não fosse daí, não estaria o mensalão. O mensalão, grande parte, vem da própria Delta, que não conseguimos até hoje esclarecer os problemas da Delta. Então, a falta de programação, a falta de projeto, a falta de planejamento em todas essas áreas causam esse rebuliço. E o TCU, ele é que faz, vamos dizer assim, aquele ordenamento que deveria passar pelo judiciário antes até, mas ele é que vai dar uma checada naquilo e começa a ver como é que essa obra pode ter um disparate de ter um aditamento de 40% no seu primeiro ano. Nós temos o caso do São Francisco aí, dessa Barra do Rio São Francisco, que sai de 6 e vai para mais de 10. Nós temos o problema do trem-bala, que eles falaram em 34, não conseguiram licitar nada, porque essa coisa vai ficar em mais de 50 e poucos milhões. E eles são assim, desordenados. Agora eles criaram o regime de urgência para a Copa do Mundo, que não precisa de licitação. Se com licitação é essa vergonha, veja o que vai acontecer. Então, é por isso que as coisas para o nosso aeroporto estão paradas há mais de 10 anos. Porque se pegou uma irregularidade no começo e deu um nó jurídico na história, é o que se falou aqui, se você põe o jurídico antes, é preferível demorar um pouquinho antes, mas quando começar, está todo planejado. Nós não vivemos mais, Cláudio, num regime de inflação exacerbada, que você não possa controlar. Hoje nós sabemos como é que você vai terminar isso. Então, é proposital, ao meu ver, que isso aconteça. Você acredita que tem algum mecanismo que nós vamos conseguir resguardar a questão das licitações de qualquer tipo de fraude? Porque isso, bem lembrado pelo senhor, todos os contratos, Cláudio e Ivan, quando são feitos, já tem lá X% já estimado
de que você pode ampliar esse contrato. Quer dizer, e aí o pior, aqueles contratos que não diz nem o limite que você pode ampliar. Quer dizer, e aí as empresas já se acostumaram a fazer isso. A primeira cotação, é claro que ela joga lá embaixo para ela ganhar do concorrente, porque ela sabe que ela vai poder contar com os aditivos infinitos. Como se não tivesse os aditivos, eles iam chegar perto da realidade. Nós tentamos barrar alguma coisa através de projeto-lei, mas a hora que vem um regime sem licitação, te quebra, derruba tudo, você fica sem ação nenhuma. As coisas são feitas premeditadas, A licitação é dirigida, a licitação dá margem de você aumentar N vezes o valor daquele projeto. Então, desse jeito não tem saída. Senador, antes, Cláudio, você fazer a intervenção, nós colocamos aqui o projeto de lei que o senhor estava criando e na semana passada nós tivemos a manifestação de muitas pessoas que estão curiosas, alguns a favor, outros contra, como todo projeto de lei assim deve ser, mas que nós entendemos que muita da população compreendeu esse projeto de lei do senhor que os vereadores passassem a não ter salário. E eu lembro, meu pai lá numa cidade do interior, ele foi vereador, e na época por vocação. E na época não tinha remuneração e as pessoas eram vereadores, representantes daquele município que se reunia lá praticamente da mesma forma que hoje, 2 vezes por mês praticamente, mas defendia a sociedade e ele era uma pessoa de respeito, vereador lá do interior, sem remuneração. De repente começou-se a vir as remunerações, cada dia mais crescente, com participação, às vezes até no faturamento do município, que é um absurdo, às vezes em comparação com o que ganha a nível federal, e se vai baixando, e essas pessoas me parece que perderam a vocação e entenderam isso como carreira profissional. Explica esse projeto de lei. Esse é um projeto de emenda constitucional, é uma PEC 35. Eu vou dizer como ela surgiu. O ano passado eu era relator de toda a educação, o orçamento da educação, cultura, esporte e ciências e tecnologia. Houve uma marcha dos prefeitos, se não me engano, final de setembro, começo de outubro, e muitos vieram me procurar a cata de emendas. Falaram, olha, meu município está com dificuldade na educação, senador, o senhor podia colocar uma coisa disso, assim. Aí dois me chamaram a atenção. Um do Rio Grande do Sul e outro era do Nordeste. O do Rio Grande do Sul virou de um município do Rio Grande do Sul, falou assim, veja, senador, o meu município não chega a 15 mil habitantes, eu tenho 7 vereadores, pago R$3.100 a cada um deles e não tenho dinheiro para contratar um médico. Eu falei, opa, acendeu a luz amarela. E o outro, na sequência, falou assim, olha, eu preciso comprar um ônibus para levar os estudantes para a área rural e trazer e não tenho condição. Essa turma vem em cima de boleia, de caminhão. Aí eu comecei a conversar com eles, escuta, como é que trabalha a Câmara sua? Não, eles reúnem uma vez por semana, à noite, às vezes 2, às vezes nenhuma semana, porque um município pequeno, os problemas são conhecidos. Eu falei assim, além de dar títulos honoríficos e nome de rua, nem nome de rua não deve ter muita coisa para dar. Tem muita rua, né? Não tem muita rua. O que eles fazem mais? Não, é assim. Aí eu fui pesquisar, e isso de encontro que você falou. Na década de 60, até a década de 60, o vereador não tinha remuneração. E outra coisa que me chamou a atenção, é o único cargo eletivo e público que permite que você tenha outra atividade desde compatibilizando horário. Então ele pode ter dono de posto de gasolina, trabalhar numa farmácia, é o Zé da farmácia, trabalhar no banco. Tem muitos vereadores da cidade interior que são bancários, eles dão um expediente no banco. Então é a única que permite isso. Então tem uma flexibilidade. O que eles chamavam eram de vereadores, vereadores da boa vontade, vereadores que prestavam seus serviços, como nós fazemos com as classes sociais, que as entidades sociais, CDL, associação comercial, moradores de bairro, certo? É uma causa que você se dedica. E aí, na década de 70, veio uma lei dizendo para remunerar os vereadores das capitais. Depois, no fim de 70, as cidades com mais de 300 mil habitantes, e depois abriram a porteira. E depois deixaram que eles legislassem os próprios salários, como acontece na Assembleia, na Câmara e no Senado. Se você faz as contas de um salário de R$3.000 de um vereador, que impediu um prefeito de contratar um médico, ou que impediu um prefeito de compra de um ônibus para transporte da criança. Imagine se você somar isso as despesas de gabinete, as verbas de gabinete. A estrutura da Câmara. Hoje se avalia que as câmaras no Brasil inteiro custam ao Brasil perto de 19 bilhões de reais. Certo? Nós temos 5 mil e poucos municípios. Certo? Você tem os grandes,
Esse nós projeto de lei, limitamos esse você projeto. imagina que ele atingiria que número de... 90%, 89% das câmaras. E tem uma coisa, nós também limitamos aos municípios a gastar 3,5% da sua arrecadação com a Câmara. Porque os prefeitos também me mostravam segurança, vigilância e não sei o que lá, funcionário para aqui, funcionário para ali, aqueles penduricalhos que eles colocam, no fim a coisa vai longe. Então ficaria limitado a 3,5% da arrecadação do município. Senador, boa noite. Esse projeto eu acho interessante, meio pela coragem do senhor, parabéns pela coragem. As pessoas dizem realmente o que o senhor falou, que você vai perder o apoio de quanto é vereador para na eventual candidatura à reeleição. Mas eu acredito que, se abaixar de 50 mil para 20 mil habitantes, até porque o município de 50 mil habitantes, por exemplo, Goianésia, já tem uma certa complexidade que vai exigir que o vereador se dedique um pouco mais do que a cidade de 5 mil, 10 mil habitantes, que se reunir, como se reúne hoje, uma vez por quinzena, eles conseguem, vamos dizer assim, limpar a pauta, que a pauta praticamente não existe. Mas você falou de onde ele vai perder voto, mas você acredita que ganharia voto da população? Eu acho que sim. Agora, eu acho que, falando de diminuir para 20 mil habitantes, até para... Eu concordo com você, mas reduzir a resistência dos partidos lá dentro. Se eu começasse com 20, esse projeto ia terminar com 2 mil, cidades com 2 mil. Então, 50 para poder 50 negociar já é um número para brigar. Mas a ideia do Aloysio é realmente passar para os municípios com 25 mil habitantes. Então a gente vai falar baixinho para ninguém ouvir isso aqui fora do programa. Aqui, mas não adianta. Aqui no Brasil é assim, se você... Eu for falando que não tem remuneração. Alguém já falou assim, não, mas vamos dar um salário mínimo ou 2 para ajuda de custo, para cobrir as despesas de transporte. É a margem de negociação. Se eu já entro com 2 salários mínimos, eu vou terminar com o salário dele. O cara que mora no município de 10 mil habitantes, ele não precisa de transporte, ele vai a pé para a Câmara, né? Isso é bobagem. 50 mil habitantes já são municípios de porte, mas a gente tem que negociar. Até pela complexidade hoje, por exemplo, a questão ambiental já tem uma certa complexidade que não tinha. Exatamente. Mas eu acho que o projeto, por mais interessante que seja, ele não vai... Aí o Ivan até diz a questão do valor, do custo, né, do Legislativo. Eu acho que o Legislativo, a gente não pode pensar ele em custo, até porque o vereador, assim como o senhor, paga também, além de fazer lei, para fiscalizar o Executivo. Se não fiscaliza, é uma outra questão. Mas não vai na raiz, para mim, do problema, que é essa péssima distribuição dos recursos do Brasil. É inaceitável, e aí nenhum governo federal fez isso, e aí o Legislativo também, eu acho que é meio omisso, de não rediscutir o Pacto Federativo da União continuar. Eu só disse no programa anterior sobre a questão de contribuições, com 65% da arrecadação do país. Quer dizer, só vai resolver um problema, eu acho que tem que ser voluntário mesmo, mas não ataca a raiz do problema. Concordo. Como é que você vê essa questão? Bom, eu acho que isso é uma escada, esse é um primeiro degrau. Nós temos que varrer aí todos os lados, não só o vereador, como as assembleias, a Câmara e o Senado, e disciplinar isso. E também o Pacto Federativo é a ordem do dia, é o que nós mais lutamos lá. Se enquanto não se rever o Pacto Federativo, nós vamos ficar presos. Isso vai continuar acontecendo, o município cada vez mais pobre, os estados com grandes problemas e a União dominando. Se não tiver uma reforma no Pacto Federativo, que é o que se fala toda hora, mas só que o governo, quando coloca o Pacto Federativo na mesa, ele vai e elege uma turma de notáveis para discutir isso. Não é assim que a gente faz, não é só com notáveis, a gente tem que respeitar esses notáveis, mas você tem que ver a realidade, tem que descer ao fundo da raiz. O que está acontecendo lá embaixo? Como é que eu vou resolver isso? Porque teoricamente é muito fácil. Então isso fica numa discussão que não interessa, na verdade, ao governo federal resolver isso. A situação dele é cômoda. Senador, eu vou interrompê-lo juntamente com Cláudio Curado, Ivan Marques, para que nós possamos aqui trazer as empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos. Em seguida, nós voltamos com essa entrevista imperdível com o senador Ciro Miranda e com um dos maiores jornalistas do estado de Goiás, Cláudio Curado, e o Ivan Marques, presidente da Câmara Brasil Portugal. Vamos lá, não sai daí não. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar.
mel, abelhinha pede mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Lancaster Grill. Sintonia com sabor. De volta com o programa Negócio para todo o Brasil. Você está nos acompanhando aí ao vivo pelo portal metropolinews.tv.br. Uma entrevista com o senador Ciro Miranda e com os nossos 2 conselheiros. Senador, não falta um pouco de maior proximidade com a sociedade, não? A gente vê muitos políticos, depois que são eleitos, mesmo com voto direto, eles só aparecem daqui 4 anos lá para prestar conta para a sociedade ou às vezes para comunicar novamente com a sociedade. Esses problemas, o político moderno, ele não deveria ter essa relação direta com o eleitorado, até para que, explicando, ganhasse força para melhor caminhar os projetos de lei. Quer dizer, não falta uma... Ele representa uma categoria, que é a população, ele tinha que ter força lá dentro. Há um total dicotomia entre os dois. O político, ele se esconde depois de eleito, ele devia estar prestando conta. E o eleitor, que inclusive não sabe dar o troco na outra eleição, de não votar. E o eleitor não sabe a força que ele tem. Enquanto ele é eleitor, ele tem que chamar a responsabilidade, ele fica tímido. Chega um senador, um deputado federal, o pessoal fica, parece que, totalmente gelado. Puxa, chegou o deputado, chegou o senador. Meu amigo, você é meu funcionário, sou eu, através do meu voto, eu é que lhe pago. Tem que ter a ver cobrança, e não tem cobrança nesse país. Deixa eu fazer uma defesa da classe política, até porque trabalham muito, não é só em plenário. Por exemplo, quando o senhor estava fazendo a relatoria, o senhor estava trabalhando, mesmo com a assessoria técnica do Congresso. Lógico. O senhor fez um trabalho que demandou muitas horas de trabalho para fazer uma boa relatoria. Então não é só em plenário. E aí, hoje, a maioria dos políticos utilizam redes sociais, visitam periodicamente as bases eleitorais. Agora, o eleitor não faz a parte dele, porque o senador falou de cobrar, de se interessar mais pela atuação do político. Quantos eleitores entram no site, por exemplo, do senador para saber como é que está funcionando? Não tem uma responsabilidade. Eu sou cobrado. A gente fica cobrando do político, mas tem que cobrar de quem elegeu o político. E outra coisa, a gente não pode jogar todos na vala comum, porque você tem bons e maus profissionais em todas as áreas, seja no judiciário, no religioso, no executivo, legislativo. Você tem gente boa, tem gente interessada, não é que a casa seja um desastre total, mas existe pouca cobrança por falta do povo. Se o povo soubesse o valor que ele tem com o voto, não é você só aparecer 6 meses antes e dizer o que eu vou fazer, você tem que dizer o que eu fiz. O povo devia chegar e falar assim, não, o que o senhor fez? Aí e o senhor me prove, me mostre o que o senhor fez. Aí, bom, então o senhor tem credibilidade. O que eu vou fazer, todo ano é o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Então, tem que mudar. Isso vem da parte que nós começamos a falar no programa passado da educação, certo? Então, um povo que não é politizado é um povo que se contenta com uma camiseta, um par de botina, uma cesta básica. Quer dizer, você não dá porta de entrada para esse pessoal. Senador, eu elogio muito o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que ele acertou em muitos. Eu não vou avançar nesse programa e falar do que eu acredito que ele fez corretamente. Mas eu vou fazer uma referência àquele que eu acho que ele errou.
ele veio dos movimentos sociais, das associações e sindicatos. E eu vejo, Cláudio, Ivan, um período antes do Lula, e que ele foi eleito para essa categoria, essas instituições com determinado peso, representatividade, né? E pós o governo Lula, acho que eles tiveram enfraquecimento financeiro, de forma consciente, para que tivesse um enfraquecimento representativo. E essas associações, sindicatos e tantas instituições importantes, ela tinha um papel fundamental, senador, que era ajudar na educação do cidadão, na questão de politizá-lo, informá-lo sobre o que estava acontecendo no Senado, nas câmaras federais, estaduais, lá nos municípios. Ele era um representante direto entre uma categoria e outra. E elas todas estão enfraquecidas, todas, na sua maioria, estão prestes a morrer porque cortou o recurso delas. Só vê alguma coisa lá no Senado discutindo para que haja um fortalecimento desse? Nada. O que eu vejo é o seguinte, que todos aqueles grandes líderes sindicais estão muito bem empregados no governo. Então, calaram a boca desses sindicatos. Tiraram a ação dos sindicatos, que sempre foi muito valiosa. Sabe, eu não sou contra, embora não fosse partidário, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio de forças. E o sindicato fazia os protestos, as greves, chamavam a atenção. Você, durante muito tempo, não viu mais ninguém protestar. E vai me dizer que as coisas estavam no mar de rosa? Eu me lembro que eu fui da UNE, e a UNE ele tinha um papel na nação, um peso, né, respeitando as proporções, Ivan, tão importante quanto a OAB. Mas só que hoje a Petrobras, até o ano passado, dava 35 milhões de reais para os eventos da UNE. Então a UNE não tem mais o cara pintado. Cooptação, teve uma cooptação. Não tem mais. Cadê o cara pintado? Eu falo como sindicalista que foi muito ruim para o sindicalismo. Foi muito ruim. Hoje eu calo a boca e está todo mundo muito quieto. Mas eu acho que o senador tem razão quando ele diz que o problema está na educação. Eu acho, senador, que hora, ou já passou da hora da gente mexer na grade curricular. Desde o Jardim 1, Jardim 2, não se fala mais em filosofia no primeiro grau, não se fala mais em educação moral e cívica, ou SPB. Então, acho que nós temos que voltar lá atrás e mexer na educação básica do início. Eu acho que talvez seria um projeto de lei que o senhor poderia aproveitar aí. Eu nessa linha aí que você está ligado a Brasil-Portugal, eu sou responsável agora pelo adiamento do acordo ortográfico, porque ia ser uma aberração. Ninguém está preparado para receber isso. E eu acho que, aproveitando isso, nós podíamos rever. Eu estou conversando muito, que é uma pessoa que é muito crítica e extremamente capaz, que é o senador Cristóvão Buarque. Nós estamos revendo algumas coisas e nós estávamos falando, cadê moral e cívica? Quer dizer, você não traz mais no brasileiro aquele sentido de civismo. Hoje a coisa, sabe, fica muito afastada. Se nós não recuperarmos o ensino médio e fundamental nesse sistema, não adianta. É a base que você vai ter educação do trânsito lá na frente, quer dizer, dentro da escola. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita. E o brasileiro precisa disso. Senador, no programa anterior, o senhor até reclamou que no parlamento se parla pouco, se discute pouco. O senhor foi eleito como primeiro suplente, sabendo que iria assumir a vaga, até porque o titular, né, ia ser candidato a governador com ampla chance de vitória, que era o Marco Antônio Perillo. Então o senhor sabia que um dia o senhor ia virar o titular do cargo. Como é que é chegar no Senado, não sendo político, o senhor vem da área empresarial bem sucedido, e aí vê um poder legislativo que legisla pouco, porque o executivo legisla no lugar dele. Agora tem um judiciário que também está querendo inventar que ele pode criar lei. Qual a sensação do senador Ciro Miranda num poder hoje que está, vamos dizer assim, acuado entre dois poderes que estão espremendo esse poder legislativo, quer dizer, está legislando pouco, e quando tem possibilidade de discutir no parlamento, ele parla pouco? Com uma decepção muito grande. Eu fico triste e decepcionado. E o que tem para se fazer é muito pouco quando você representa. Em 81 nós somos no máximo em 20. Então, qualquer coisa, a nossa voz fica bradada ao vento. Quer dizer, não tem, o parlamento você não discute mais as coisas vêm prontas. Antes elas vinham prontas só através de medida provisória, agora o judiciário vem e diz assim, bom, vocês não resolveram, eu vou resolver e vai ser assim. Resolve a questão do aborto, resolve a questão do pagamento de remédios, resolve uma série, vão querer resolver, disciplinar os incentivos fiscais, através, dando a súmula vinculante que está para sair aí, se sair vai ser um desastre, e a gente fica realmente fazendo alguma coisa que seja possível para melhorar dentro de um nível que não seja satisfatório. Eu acho que nós teríamos muito mais coisa para agregar, mas não nos deixam. Isso é um regime semiditatorial. Semiditatorial.
Não tem quando você chega a uma medida provisória de uma complexidade e alguém diz o seguinte, não, nós vamos ter essa semana, segunda e terça e na quarta ela é votada. Bom, mas tem que mexer. Não, mas não pode mexer, senão ela volta para a Câmara. Então tem que ser assim. A presidente não vai aceitar. Ora, a presidente não vai aceitar, a Casa Civil não vai aceitar, o presidente da Casa não vai aceitar. Onde é que está a democracia? Não há correlação de força nesses dois poderes. Não tem relação de força nenhuma. Por isso que eu acho que em qualquer sistema, onde qualquer partido que estiver no poder tem que ter um equilíbrio. Seja o nosso, seja deles, mas tem que ter um equilíbrio dentro das casas. E o que está acontecendo é um massacre, é um rolo compressor. Você não discute, você vai para a tribuna, berra, e eles falam assim, não, você tem razão, mas vai preso assim mesmo. E onde está a culpa do Legislativo, que pode fazer a lei para se defender desse excesso dos dois poderes? Onde está a culpa do Legislativo nisso? Que não faz. Que não vamos fazer uma PEC para restringir o poder do MP, restringir o poder do Judiciário. Mas existe, por exemplo, foi feito, por exemplo, em relação à PEC, tem um projeto-lei que é de autoria do presidente Zé Sarney e relatoria do Aécio. Ela está parada na Câmara, que ela muda tudo isso. Acontece o seguinte, quando você não tem as forças equilibradas, não adianta você legislar. Eu quero fazer, mas não me deixam. As coisas estão... Nós quisemos fazer a reforma política, não deixaram, certo? Não, o que interessa faz, o que não interessa faz. Mela o jogo. E acabou. Cláudio, eu vou te sugerir você fazer um convite ao senador, que ficou tantos temas aqui importantes que nós tínhamos que debater, guerra fiscal e tantos outros assuntos aqui que é de interesse de todos nós goianos saber aonde que está indo esses projetos e qual a finalidade deles. Eu te faço um convite, o melhor jornalismo do estado de Goiás é com Kleber Ferreira e Cláudio. Na segunda ou na sexta-feira a gente vai discutir com a assessoria do senhor. Vamos fazer isso como uma novela. Vir aqui meio-dia. E vamos fazendo em capítulos. Nós temos o jornal meio-dia, que é o Jornal Metrópole, e convidá-lo para segunda ou sexta, que é o dia que o senhor vai estar em Goiânia para participar do programa meio-dia com a gente lá. Eu tenho o maior prazer porque eu vejo as coisas de uma maneira sem olhar a coisa partidária e não medindo força, não para se perpetuar. E, infelizmente, nós estamos vivendo um dos piores momentos. Essa 54ª legislatura do Senado é a pior delas, de menor condição de trabalho, porque você é esmagado. Você fala, faz uma legislação, eu faço, mas aí na hora de aprovar, não. Senador, meu agradecimento, a sua gentileza, nós até ultrapassamos o tempo estipulado, você tem um compromisso e a gente, claro, discutimos de forma inteligente, com pessoas inteligentes, temas que é de interesse da sociedade goianiense que nos acompanha aí, não poderia ser diferente, tinha que ter delongado mesmo essa entrevista. Então eu agradeço a gentileza do senhor vir ao programa Negócio e, claro, poder de forma muito tranquila ter prestado contas aqui a todos os empresários, empreendedores, a sociedade em geral que nos assiste. Eu é que agradeço esse diálogo nosso com o Ivan Marques, um velho amigo, ao Cláudio também, pelas pontuações, e estou aberto, por favor, me tragam sugestões, me tragam modelos de alguma coisa que precisa ser modificada, e eu vou dizer onde estão as minhas dificuldades, ou a dificuldade que passa ali pelo parlamento, e que a imprensa pode ajudar. Porque é muito ruim você conversar com um colega seu, ele mostrar que aquilo está totalmente errado, e na hora dele votar, ele vota a favor do governo, assim, mas eu não posso. Se eu votar contra, eu estou perdido dentro do meu partido. Quer dizer, e a consciência, como é que fica? É o seu dever de obrigação, como antes de tudo, de cidadão para com o povo. Não estou falando nem do político. Juramento. Seu juramento. Tá bem lembrado. A gente teve uma excrescência aqui em Goiânia, que um vereador do PMDB, que hoje é deputado estadual, apresentou um projeto de lei, o prefeito Heróis Rezende foi contra, e ele, que era autor do projeto, subiu à tribuna e defendeu contra o projeto dele. É um absurdo. Falta da chamada ainda educação, que nós todos cidadãos ainda precisamos muito crescer e ainda evoluir. Senador, meu agradecimento ao senhor, muito obrigado. Ivan Marques. Muito obrigado, boa noite a todos. Você pode estar assistindo e revendo essa entrevista com o senador Cid Miranda acessando programanegócio.com.br. Ou você acabou também de ver ao vivo pelo metropolinews.tv.br. Nós voltamos semana que vem com uma entrevista imperdível para você estar nos acompanhando aí. Nós nos vemos semana que vem. Fique com Deus. Um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.